Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos 27. Faremos a leitura a partir do verso 9 e leremos até o capítulo 28, verso 10. É uma passagem longa, mas extremamente didática, fácil de compreender e com muitos ensinos para nós nesta noite. Atos 27, verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o norte ou nordeste para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriavam os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arreiado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio
276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram a enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encavou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi a visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém. Eu quero meditar com vocês hoje sobre o tema: como passar vitoriosamente pelas tempestades da vida. Eu quero dizer para você, a título de introdução, que nós escolhemos o destino da nossa viagem, mas nós não escolhemos a maneira de chegar lá. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O sonho de Paulo era ir a Roma, mas ele chegou em Roma preso, algemado, depois de um naufrágio, depois de perder tudo. Muitas vezes na vida é assim, nós planejamos uma coisa e acontece outra. Mas mesmo quando os nossos planos são frustrados, o projeto de Deus se cumpre literalmente. A nossa vida, tantas vezes, pode ser comparada com uma viagem, às vezes até tempestuosa. Você pega, por exemplo, o grande clássico de John Bunyan, O Peregrino. Este livro descreve a vida do cristão rumo ao paraíso. Tantas lutas, tantos inimigos, tantos perigos, tantas ameaças. Mas ele caminha vitoriosamente. Na literatura secular, você pega, por exemplo, a Odisseia de Homero, também descreve a vida como uma viagem. Esse registro bíblico não é certamente uma alegoria, mas é uma dramática realidade com muitas lições oportunas para nós. Mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, isso é tão importante entender. E a nossa vontade sendo realizada, nós enfrentamos tempestades. É muito importante compreender isso, irmãos. Está lá em Romanos 1,14. Romanos 1, a partir no primeiro capítulo, até o versículo 14, que Paulo demonstra que ele tinha desejo de visitar a igreja de Roma.
Ele coloca isso no final da carta, 15, 28. Era seu desejo ir a Roma e de Roma ser enviado à Espanha. Quando ele estava preso em Jerusalém, lá em Atos 23, 11, o próprio Deus apareceu para ele e disse: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê também testemunho em Roma. Quando Paulo toma a decisão de ir para Roma, para ser julgado diante de César, porque Deus o queria em Roma, porque ele queria estar em Roma, ele enfrenta um naufrágio. Ele é picado por uma cobra. Ele enfrenta dificuldades terríveis de um naufrágio. Mas o projeto de Deus se cumpriu, apesar da tempestade. A tempestade não colhe Deus de surpresa. A tempestade é uma agenda de Deus na jornada da nossa vida. E eu gostaria então que você pudesse acompanhar comigo as lições desse texto. A primeira verdade que eu quero destacar é que nas tempestades da vida, precisamos estar atentos às placas de sinalização colocadas por Deus ao longo do nosso caminho. Primeira placa, com a Bíblia aberta comigo agora, todo mundo. Capítulo 27, versículo 10. Veja aí, a primeira placa é a advertência. Paulo disse: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Quando eles embarcam para Roma, a viagem parecia segura, parecia tranquila. Era um bom barco, havia um comandante, havia marinheiros, havia soldados, os passageiros estavam em segurança. Mas se você começar a ler o texto anterior, no capítulo 27, lá no verso 4, já fala de ventos contrários. Chegou o momento em que Paulo precisamente adverte: vejo que a viagem vai ser trabalhosa, vão ter prejuízo. Mas eles não ouviram, o comandante não ouviu, o centurião não ouviu, não deram atenção à palavra de Paulo, à voz de Paulo, não leram as placas. Eu quero dizer, meus irmãos, que muitas vezes nós atraímos tempestades na nossa própria vida quando não lemos as placas, quando não observamos os alertas de Deus, quando não lemos os avisos de Deus, quando Deus coloca outdoors no nosso caminho, na nossa estrada, e nós fechamos os olhos a essas advertências. É assim na vida. Pensa comigo. Um filho que chega em casa 3 horas da madrugada todo dia, isso é um alerta, isso é um sinal. Pense comigo, um casamento onde marido e mulher já não dialogam mais. O silêncio, a rispidez, a indiferença, isso é uma placa, trazendo um grande letreiro de aviso: cuidado. Imagine você, se você gasta mais tempo diante da televisão do que diante da sua Bíblia, isso é um sinal. Você tem tempo para passar 30 mensagens no seu telefone por dia, mas você não tem tempo para estar 5 minutos a sós com o seu Deus. Isso é uma placa, isso é um aviso. Deus coloca placas de advertência no nosso caminho. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção: o descrédito. Olha o versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O que significa isso, irmãos? Nós precisamos buscar conselhos, orientação, direção para a nossa vida com aqueles que andam com Deus. Eles não deram atenção à palavra de Paulo, e Paulo era um homem de Deus, Paulo era um homem dirigido pela vontade de Deus, mas eles não quiseram ouvir, eles não escutaram a advertência, eles deram total descrédito ao que Paulo disse. E aí pense comigo, quanto sofrimento as pessoas têm na vida, porque não dão crédito aos conselhos que vêm de Deus. Pense comigo nisso.
Quantos filhos, quantas filhas choram hoje amargamente com um casamento turbulento porque não ouviram conselho de pai e mãe? Quantas pessoas hoje estão arruinadas, moral, emocional e espiritualmente, porque não ouviram conselhos nos momentos mais críticos e dramáticos da vida, onde precisava se tomar uma decisão certa. Terceira placa: a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Confira o verso 12 comigo. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. Paulo disse, não é seguro, mas a maioria venceu. A maioria disse, não é seguro, vamos partir, vamos embora, não tem problema, não tem perigo, a advertência de Paulo não tem fundamento, vamos embora. E a maioria venceu. Esse é um grande perigo na vida, porque é um ditado popular aí que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nada mais longe da verdade do que isso. Via de regra, a maioria está errada. Via de regra. Deixa eu lhes dar um exemplo bíblico. Vocês se lembram do casamento de Sansão? Sansão era um nazireu. Como nazireu, ele não podia fazer 3 coisas. Ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber bebida forte, e ele não podia cortar o cabelo. Pois bem, ele toca em cadáver, quebrando o primeiro voto. Quando ele procura um favo de mel na caveira de um leão morto, quebra ali o primeiro voto. Quebra o segundo voto quando ele vai fazer a festa do seu casamento, e diz lá em Juízes que ele deu uma festa, diríamos hoje, de arromba, porque ele não queria ser diferente dos moços da sua época. Ele não teve peito para dizer, eu sou diferente, eu sou nazireu, eu não posso fazer do mesmo jeito que todo mundo faz. Quebrou o segundo voto. Terceiro voto. Ele vai brincar com a tentação e com o pecado, e o cabelo dele é cortado. E quando ele quebra o terceiro voto, o Espírito de Deus se ausenta dele, e ele se torna um homem vulnerável, fraco, que é dominado, que é tomado, que é escravizado, que é humilhado, que é envergonhado, e chega à morte. Porque quis seguir a voz da maioria. Quarto lugar, preste bem atenção nisso. Quem não escuta conselhos, escuta coitado. Vamos ver o texto. Olha comigo o versículo 13. A aparente segurança. Eles saíram, porque a maioria disse, vamos embora, vamos partir. Olha a aparente segurança no verso 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Eu fico até imaginando que deve ter tido um buchicho nesse navio, dizendo assim, está vendo aí, esse Paulo não está com nada. Começamos a viagem, olha que vento tranquilo, olha que mar calmo. Se fosse um voo, olha que céu de brigadeiro. Está tudo muito bem. Esse Paulo não sabe o que fala. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre Deus traz o seu juízo para o homem no momento exato que ele comete o seu pecado. Tem hora que ele pensa que o pecado compensa, que a desobediência é que tem vantagem. Há uma espécie de aparente segurança, mesmo quando as pessoas quebram um preceito divino. Mas veja o segundo ponto, o perigo, versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. De repente, quando está tudo calmo, acontece uma crise. A paz se desinstala. A turbulência chega. A tempestade se estabelece. A vida se transtorna. Tudo vira de ponta cabeça. É a crise que vem para transtornar a vida. Resultado, terceiro lugar, outra consequência, a impotência. Olha o versículo 15.
E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Sabe o que significa isso? Tem hora que a crise é tamanha, que você perde o controle. Não adianta você estar com a mão no leme. Você quer ir para a direita, você vai para a esquerda. Você quer ir para a esquerda, você vai para a direita. Você quer avançar, você dá marcha ré. As rédeas já saíram da sua mão. Você perdeu o controle. Você não tem mais domínio sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre as suas emoções. É a impotência total. A vida fica de ponta cabeça. Quarto lugar, o prejuízo. Olha aí comigo versículos 18 e 19. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. 19, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Ou seja, quando você não lê as placas, quando você não atende os avisos de Deus, não vem apenas prejuízos emocionais, morais e espirituais, vem também prejuízos financeiros, materiais, físicos. Quinto, a desesperança. Olha o verso 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Fim de linha, fundo do poço, não tem mais saída. A conclusão que eles chegaram é o seguinte: estamos perdidos, estamos mortos. Não nos resta outra opção senão um naufrágio inevitável. E diz a Bíblia que a esperança de todos se dissipou. Eu não sei como é que você veio aqui hoje, mas talvez você esteja vivendo uma tempestade na vida. E quem sabe até você já chegou a esse ponto de perder a esperança, de uma solução, de uma saída. Mas eu quero partilhar com você o segundo ponto dessa mensagem. Nas tempestades da vida, não apenas precisamos ler as placas, mas nas tempestades da vida, precisamos olhar para Deus e não para as circunstâncias, e nos levantarmos como encorajadores. Destaco aqui alguns pontos. Primeiro, na tempestade, encoraje as pessoas e encaminhe as pessoas para a vida. Veja comigo o verso 22. Preste atenção, irmãos, que no verso 20 dissipa-se toda a esperança. Mas no verso 22 tem uma adversativa. Mas, entretanto, porém, todavia, mas, diz Paulo, já agora vos aconselho bom ânimo. Preste atenção nisso. Você sabe quem é um gigante ou é um fracassado, não é na hora da celebração, é na hora da crise. É na crise que se forjam os grandes líderes. Na hora da crise, os covardes se rendem, se capitulam, mergulham no total desânimo. Mas na hora da crise, Deus levanta alguém para dizer o seguinte: tem esperança, tem saída, tem resposta, tem direção. E diz o texto no verso 22, mas já agora vos aconselho bom ânimo. Quando todos pensam em morte, você precisa ser um agente da vida. Agora notem, é bem verdade que Paulo chegou a pontuar isso. Ele chegou a pontuar isso, mas ele não fica nessa mensagem negativa do verso 21. Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo. Sabe por quê? Tem gente que quando vê a crise pegar e ele alertou para não fazer aquilo e a pessoa fez e levou a consequência devida, ele diz: bem feito, eu avisei, agora vocês se virem, agora não estou nem aí, agora vou morrer mesmo. Você conhece gente assim? Nesse momento, não procure culpados, aponte solução. Porque na crise, achar culpado é fácil. Botar a culpa neste, naquele outro é fácil. Na crise, você se torna uma pessoa diferente,
quando você aponta saída e solução. Em outras palavras, irmãos, todo problema traz uma espécie de semente de vitória para nós. Segundo, na tempestade, na crise, é preciso abandonar o medo. Veja você o verso 22 novamente. Já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Meus irmãos, a situação é de pânico. Tem 276 pessoas nesse navio. Tem 14 dias que o sol não aparece e as estrelas também não. Tem 14 dias que toda essa gente não come um pedaço de pão, não bebe um copo d'água. Eles já tinham se rendido à morte, já tinham se entregado ao desespero, ao desânimo, à total desesperança. E nesse momento de medo, de pânico, em que a morte mostra a sua carranca, é necessário que você se coloque e se apresente diante de Deus e diz: tem bom ânimo, não tenha medo, Deus ainda está no controle, apesar de nós não estarmos mais no controle. Quando você está com medo, você já abandonou a fé. Mas quando você ainda crê na tempestade, o medo precisa ir embora. Terceiro lugar, na tempestade, abra os olhos para ver a intervenção de Deus. Olha comigo os versos 23 a 26. Você pode ler comigo? 23 a 26, vamos juntos? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Meus amados irmãos, é tão importante você entender que quando os recursos humanos acabam, os recursos de Deus continuam intactos. E se você lê a história bíblica e a história da humanidade, você vai notar isso. Às vezes Deus deixa você ir ao último furo, para que quando o livramento chegar, você não atribua nada do livramento a você mesmo, para que Deus receba toda a glória. Porque se o livramento veio pela nossa destreza, pelo nosso engenho, pela nossa capacidade, pelo nosso conhecimento, pela nossa habilidade, então nós nos sentiremos grandes, heróis. Vamos desejar os aplausos, a medalha de honra ao mérito, o reconhecimento. Mas às vezes Deus deixa você chegar a uma tal situação, diz: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais recurso, não tem mais método, não tem mais estratégia, não tem mais nada, a não ser que Deus faça um milagre. E nesse momento Deus é poderoso para fazer o milagre, para que a glória seja totalmente dele. Notem vocês que o anjo só aparece na hora em que o pânico já tinha tomado conta de todos, em que a morte era a sentença lavrada para todos. É aí que o anjo de Deus aparece, é aí que o anjo de Deus traz direção, segurança para eles. E Deus é assim. Deus é assim. Ele permite que os jovens sejam lançados na fornalha. Ele permite que Daniel seja lançado na cova dos leões. Ele permite que o Pedro salte no mar e comece a se afogar. Ele vem ao nosso encontro na quarta vigília da noite, quando a nossa esperança de salvamento já se dissipou. Então não perca o ânimo não, fica desanimado não, fica com medo não. A crise está grande, seu Deus é maior que a crise. A tempestade é grande, seu Deus é maior que a tempestade.
Os recursos humanos esgotaram, o recurso de Deus ele está disponível. Quarto lugar. Na tempestade é preciso ter prudência. Vejam vocês, irmãos, que nós cremos no poder de Deus sobrenatural, mas o poder sobrenatural de Deus não dispensa prudência. Se não, vejamos. Olhe comigo versos 30 a 32. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, o bote salva-vidas, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, estavam querendo largar o barco, fugirem. Disse Paulo ao centurião, versículo 31, e aos soldados: se estes marinheiros não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o anjo falou que não vai morrer ninguém, mas nós precisamos dos marinheiros com a gente. O sobrenatural não dispensa o natural, a prudência humana. Veja segundo lugar, versos 33 e 34. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nem nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem um fio de cabelo. Mas o fato de ter uma promessa que nenhum de vós perderá nem um fio de cabelo, não dispensava eles de se alimentarem depois de 14 dias sem comer. O sobrenatural não dispensa a prudência. Vejam mais, versos 42 a 44. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar, a alcançar a terra. Ou seja, os soldados eram responsáveis por esses homens, eles eram prisioneiros. E se um prisioneiro fugisse debaixo da guarda de um soldado romano, o soldado romano devia receber a punição que aquele prisioneiro deveria receber. Então o soldado disse: para a gente salvar a nossa pele, vamos matá-los. Quis Deus que o reconhecimento de Paulo diante do centurião salvasse os demais prisioneiros, e nenhum deles perecesse, como o anjo disse a Paulo naquele navio. Quinto lugar, na tempestade, meu irmão, é preciso lançar as âncoras. Veja comigo o verso 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Eu gostaria, não digo você de alegorizar não, mas eu gostaria de dar uma espiritualizada no texto agora para entender as âncoras. Que âncoras poderiam ser essas? Não é aquilo que segura, não. É aquilo que prende você para não sair do lugar na hora da terrível tempestade. Eu queria olhar para o texto, algumas âncoras dessas. Primeiramente, vamos pensar na âncora da fé. Olha comigo, por gentileza, versículo 24 e 25. Dizendo Paulo: não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Sabe o que você e eu precisamos na hora da tempestade? É crer que o que Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Eu confio em Deus, do jeito que Ele falou, vai acontecer. Deus não permite que nenhuma das suas palavras caia por terra, nenhuma das suas promessas caia por terra. Isso é fé, é crer que o que Deus falou é verdade, e o que Deus prometeu, Ele cumpre.
Isso é fé. Às vezes, queridos, nós precisamos confiar que, diante das tragédias da vida, Deus está construindo um projeto maior. Eu nunca me esqueço uma experiência que a minha irmã querida e amiga pessoal, doutora Edmeia Williams, vivenciou no Rio de Janeiro. Ela tem um trabalho social e espiritual muito bonito no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. Há muitos anos, com crianças carentes. E uma determinada noite, uma tempestade no Rio de Janeiro, o telefone tocou, ela foi chamada às pressas, porque o barracão de tábua que abrigava aquelas crianças veio ao chão por causa da tempestade. Ela foi para lá, a imprensa já estava lá, e o único que caiu naquela região foi o barracão da obra missionária que ela realizava. E aí os repórteres quiseram tirar uma casquinha nela. Você confia em Deus? Confio. Por que o único barracão que caiu aqui foi o seu? E ela por um momento ficou em silêncio. Daqui a pouco disse, sabe por que caiu? Ele não caiu, foi Deus que o derrubou. Deus não quer mais um barracão de tábua aqui. Deus quer aqui um prédio de alvenaria, de 3 andares, para abrigar de forma mais decente essas crianças. E foi o que aconteceu. O barracão caiu, construíram um prédio. Quando o nosso barracão cai, meu irmão, é porque Deus quer que algo maior seja construído no lugar. Segunda âncora. A âncora da adoração. Veja comigo o versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. Depois de o partir, começou a comer. Meu irmão, dar graças a Deus, depois que o problema está resolvido, é fácil. Adorar a Deus depois da vitória é fácil. Paulo está dando graças a Deus e adorando a Deus antes do problema ser resolvido, apenas com a promessa da solução. Isso é fé. Isso é fé. Eu fico olhando a história do Abraão. Já pensou? Deus trocar o nome do camarada com 99 anos. Ele tinha o nome de Abrão. Abrão é grande pai. Não tinha filho, mas era um grande pai. Aí Deus resolve trocar o nome do camarada para pai de grande ou numerosa nação. E eu imagino o camarada lá se apresentando. Qual é o seu nome, senhor Sião? Eu sou o pai de uma grande nação. Quantos filhos você tem? Não tem ainda não. Mas eu vou ter. Eu vou ter. Você dá graças a Deus antes do milagre acontecer. Que você crê que o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Terceira âncora, a âncora da oração. Olha o verso 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Eu nunca vi na Bíblia uma oração mais óbvia do que essa. Sabe por quê? O dia amanhece se você orar, e se você não orar, ele amanhece do mesmo jeito. Ou não? Amanhece. Mas você já orou para o dia amanhecer alguma vez na vida? Eu já. Tem noite tenebrosa demais, irmãos. Tem noite longa demais. Tem noite difícil demais. Tem noite que você diz, meu Deus, eu não aguento mais. Eu estou perecendo, Senhor. Ou amanhece esse dia trazendo luz, ou eu não aguento. Eles oraram para amanhecer o dia. Sabe o que aconteceu? Olha o versículo 39. Quando amanheceu, eles avistaram a enseada. Eles oram para o dia amanhecer, e quando o dia amanhece, a solução chega. Tem hora, meu amado irmão, que você no miolo da tempestade, você precisa orar. Orar por livramento, orar por uma intervenção divina, ainda que possa parecer algo natural demais, mas no natural demais, o sobrenatural acontece. Quarta âncora. A âncora da certeza. Olha comigo o versículo 26. Eu acho isso incrível.
Paulo diz no verso 25, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Eu gosto dessa expressão, é necessário, porque algumas coisas é necessário mesmo, tem que acontecer. A Bíblia diz lá em João 4, era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus tinha uma agenda para salvar aquela mulher samaritana, e através daquela mulher, toda aquela vila, toda aquela província. Necessário. Era necessário que eles fossem dar numa ilha. Paulo saiu dessa tempestade apenas com a sua vida como despojo. Mas a partir daí, Deus recomeça um novo projeto na sua história. Terceira lição que eu gostaria de partilhar com vocês é que nas tempestades da vida nós precisamos nos distinguir das demais pessoas. Se você perceber, agora no capítulo 28, versículos 1 e 2, diz que os malteses, que os bárbaros que não falavam grego, da ilha de Malta, prepararam para eles uma fogueira, para aquecê-los. Eles estavam com frio, estava chovendo, e então eles foram ali, para perto daquela fogueira. Eu acho isso tão bonito, embora uma coisa tão simples, mas quem está com frio, quem está molhado, não tem lugar melhor do que uma fogueira, para você se aquecer, para você se enxugar, para que você tenha conforto, para que você tenha aconchego. E eu quero dizer para você, meu irmão, que nós precisamos ficar perto daquele ambiente quentinho, da comunhão, da amizade, das boas companhias. Ficar perto de gente que ajuda você a se aquecer, abençoar a sua história, abençoar a sua vida. Segunda coisa que me chama a atenção, está no versículo 3, é que Paulo desejou deliberadamente que aquela fogueira não se apagasse. E ele foi catar gravetos para alimentar aquele fogo. Olha o versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Quantas pessoas estavam no navio? 276. Não consta bem que nenhum dos demais fizeram isso. Mas Paulo fez. E esse negócio de catar graveto é um negócio legal. Manter o fogo aceso. Onde falta combustível, o fogo se apaga. Você tem que catar seus gravetos, meu irmão. Eu tenho certeza que se você veio aqui nesta noite, é porque você veio catar gravetos, para que essa chama não se apague no seu coração. Você tem que catar gravetos para que você tenha uma família melhor, para que você tenha uma igreja melhor, para que você tenha uma vida mais cheia do fogo, do poder do Espírito Santo de Deus. Catar graveto. Às vezes até na vida, nas outras áreas da vida. Eu escutei uma história que me impressionou muito. Uma empresa estava colocando no jornal propaganda que estava precisando de engenheiro. E o engenheiro estava desempregado na cidade e foi lá. Botou sua roupinha melhor, seu paletó, sua gravata, sua pastinha bonita. Chegou lá, falou, eu li no jornal que essa empresa está precisando de engenheiro, e eu sou engenheiro e estou precisando de um emprego. E a pessoa que atendeu diz, olha, eu sinto muito, mas essa vaga já foi preenchida. Agora só tem mais vaga aqui para motorista, não tem mais para engenheiro. Ele voltou triste, cabisbaixo. Quando ele estava no pátio pegando o carro, deu um insight nele e voltou. Pois eu sou motorista. E eu gostaria de pleitear a vaga de motorista. O diretor da empresa escutou essa conversa e disse, vem cá, entra na minha sala. Eu vou contratar você como engenheiro. Gostei da sua atitude, gostei da sua humildade, gostei da sua postura. E aquele homem se tornou não apenas um engenheiro daquela empresa, mas um dos diretores daquela empresa. É preciso ter humildade para catar os seus gravetos em qualquer área da sua vida. Mas, queridos irmãos, eu quero concluir.
Nas tempestades da vida, nós precisamos ser encorajados pelas promessas de Deus. E tem 4 coisas aqui que eu quero destacar rapidamente. Primeiro, Deus é poderoso para levantar pessoas desconhecidas para ajudar você. Versículo 2 diz isso. Eles chegam numa ilha que nunca tinham estado antes. Eles chegam como náufragos. Eles são prisioneiros. Eles estão indo algemados para Roma para serem sentenciadas pelo imperador. E diz a Bíblia que os bárbaros, que os malteses, os acolhem com urbanidade, com máxima humanidade. Gente que eles não conheciam, gente que nunca tinha cruzado o caminho deles, gente que eles não tinham nenhum conhecimento prévio. Deus é poderoso para fazer isso na sua, na minha, na nossa vida, irmãos. Levantar gente que você nunca viu, que você nunca conheceu, para abençoar você. Uma das experiências mais gostosas que eu tive na minha vida, no meu ministério, aconteceu quando eu fui estudar nos Estados Unidos. Chegou um momento em que os nossos recursos tinham acabado. Eu tinha 5 meses que estava lá, não tinha nem começado ainda o meu programa do doutorado em ministério, meus recursos tinham acabado, a minha receita era de $1.400 e eu tinha uma despesa de $3.000 por mês. E eu só tinha 2 opções: ou voltava para casa envergonhado, frustrado, ou eu pedia para Deus um milagre. E foi o que nós fizemos. Chamei minha esposa, chamei meus filhos que eram pequenos, falei: nós vamos orar aqui agora. Ajoelhamos na sala e disse: Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, nós estamos aqui, não conhecemos ninguém nessa terra. Então, e era um lugar, Mississippi, quem conhece o Mississippi, não tem imigrantes no Mississippi. Então, Deus, o Senhor abre uma porta para nós. Quando nós terminamos de orar, o telefone tocou. E eu recebi um convite para pregar numa conferência, a 2.000 quilômetros onde eu estava. Quando eu chego lá, eu não tinha dinheiro para o lanche. Fui sem nada, zero. O pastor que dirigiu o programa disse algo muito óbvio. Ele disse assim: meus irmãos, o pastor Hernando é estudante aqui nos Estados Unidos, e todo estudante é duro. Mas não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse. Não é verdade? Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele encontro com $5.500 de oferta. Um irmão me procurou depois, um pastor, disse: eu vou lhe dar $300 por mês até você ir embora, até você voltar para o Brasil. Voltei para casa chorando. Meu carro estava quebrado na oficina, não podia tirar. Não tinha dinheiro para pagar o seminário, para pagar aluguel, nem para fazer compra para casa. Na semana seguinte, um segundo convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros. Eu estava pregando meu último sermão, um presbítero vem por trás assim, bota um bilhete na minha Bíblia. Eu falei: não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou meu coração, eu vou lhe mandar $600 por mês até você terminar seu curso. Quando terminei, eles me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite, em 10 estados diferentes. Em cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Nunca nos faltou nada. Para minha surpresa, quando nós viemos embora, eu fui ao banco para fechar a conta. Exatamente os valores das nossas economias pessoais que nós havíamos levado, estavam lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição. Eu sou suficientemente poderoso para levantar gente que você nunca viu na vida, para abençoar você. Eu sou o seu provedor, você tem que confiar em mim. Segunda promessa, irmãos, que está nesse texto, que eu gostaria que você observasse comigo, que Deus é poderoso para proteger você de todo mal. Olha o que está acontecendo aqui no versículo 6. Quando Paulo joga aquela víbora, quando Paulo joga aquele graveto no fogo, e aquela víbora prende na mão do Paulo, os bárbaros gritaram: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não o deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu. As pessoas: não, agora também não é nem um assassino, é um Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus é o Deus que livra você das víboras.
do ataque do adversário. Deus é o Deus que protege você, para que esse veneno mortal não destrua você. Deus é o Deus do livramento. Terceira promessa: as pessoas que rotulam você virão a você e mudarão de opinião a seu respeito, quando você anda com Deus. Há uma frase que eu gostaria de dizer aqui hoje, se você esquecer tudo que eu falei, mas guardar essa frase, já me dou por satisfeito. A frase é essa: cuide bem da tua piedade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que ficar preocupado com o que as pessoas vão falar de você. A única coisa que você precisa é andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, as pessoas vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Não foi assim com Jó? Os amigos criticaram Jó, acusaram Jó levianamente. Aí Deus chega para eles e fala: vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram. Lembra dele? Pois é, aquele homem é mais justo que vocês. Eu vou escutar a oração daquele homem. E quando aquele homem orar por vocês, eu vou escutar a oração dele e vou restaurar vocês. Ande com Deus, e Deus cuidará da sua reputação. Finalmente, último lugar, a promessa de Deus é que a ilha do seu naufrágio pode ser o lugar da sua oportunidade. Olha o versículo 10. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Sabe o que eu acho bonito? É que Malta não aconteceu na agenda de Paulo por causa do naufrágio. Não foi o naufrágio que levou Paulo para Malta, foi a mão da providência divina. O pai do maioral daquela ilha, do prefeito daquela ilha, estava doente. Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram e Paulo orou por eles e eles foram curados. Deus mandou Paulo para a ilha de Malta. O método de Deus foi a tempestade. O propósito de Deus foi a cura e talvez a salvação de muitas pessoas naquela ilha. Meus queridos, a minha oração e o meu desejo é que esta experiência da viagem turbulenta de Paulo para Roma nos ensine lições espirituais nesta noite. Que nós aprendamos a olhar as placas. Que nós nos levantemos como consoladores na hora da crise. Não para culpar as pessoas, mas para apontar soluções. Que na hora das dificuldades, nós olhemos quão maravilhoso é Deus para levantar gente que nós nunca vimos para nos ajudar. Quando a coisa chegar e a morte parecer inevitável, saiba que Deus é o Deus que livra você. Entenda que ainda que você seja tirado da sua rota planejada, é a mão de Deus que está dirigindo o seu destino. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. Talvez você veja aqui hoje com uma crise, uma tempestade na vida, um drama pessoal, uma necessidade específica, urgente. E eu quero dizer para você que o mesmo Deus de Paulo é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Como Ele agiu milagrosamente no passado, Ele age ainda hoje. E se você precisa hoje de uma intervenção sobrenatural de Deus, se você precisa hoje tomar medidas de prudência na sua vida, se você precisa hoje lançar a âncora da fé, da adoração, da oração e da convicção de que Deus vai agir em seu favor. E se você quer colocar essa causa diante de Deus,
nesta noite em oração. Eu queria que você ficasse em pé, onde você está. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui reconhecidos de que Tu és o Deus dos impossíveis, o Deus dos milagres, o Deus de promessas, o Deus fiel, o Deus que fala e cumpre o que diz, o Deus que faz e ninguém pode impedir a Tua mão de fazer, o Deus que se manifestou valorosamente, extraordinariamente no passado, e o Deus que ainda hoje se manifesta do mesmo jeito. Nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos na Tua palavra, e agora nós Te rogamos que Tu abençoes os Teus filhos e as Tuas filhas nesta noite, que eles voltem para casa hoje na convicção de que ouviram a Tua voz, de que ouviram a Tua palavra, e de que estarão agarrados nas promessas da Tua palavra, porque elas são fiéis e verdadeiras. Bendito é o Teu nome, Senhor, por esta noite, por este culto, pelas pessoas que aqui vieram. Agora, Senhor, leva o Teu povo em paz para casa, firmados nesta rocha que não se abala, Jesus Cristo nosso Senhor, firmados na Tua palavra e nas Tuas promessas, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês um assunto bem devocional nesta noite. E vou ler 3 textos. O primeiro deles está em Mateus 18. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Mateus 18, versos 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Segundo texto, Lucas 17. Versos 3 a 5. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Último texto, Colossenses 3,13. Está escrito, Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu estou convencido de que nenhuma pessoa neste seleto auditório pode dizer: eu não preciso desse assunto. Nunca errei com ninguém. Nunca precisei pedir perdão. Nunca precisei perdoar ninguém. Então essa mensagem é para mim e é para você. Precisamos dela, porque nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Por isso, mais hoje ou mais amanhã, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Hoje eu quero tratar de 3 assuntos.
primeiro deles é por que perdoar. O segundo deles é até quanto perdoar. E o terceiro é como perdoar. E a primeira coisa que esse texto nos sugere que nós devemos perdoar é porque o contexto retrata que nós temos uma nova natureza. Se você é um cristão, você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Se você nasceu de novo, você já foi perdoado. E no céu só tem um tipo de gente que entra: os que foram perdoados. Ninguém entrará no céu se não foi perdoado. E ninguém entrará no céu se não perdoar. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. E se alguém não é perdoado, não pode ser salvo. Então, essa é uma questão vital. Absolutamente necessária. Até porque não há saúde emocional sem perdão. Não há casamento saudável sem perdão. Não há família saudável sem perdão. Não há igreja saudável sem perdão. É vital. É absolutamente necessário. Mas, se eu já fui perdoado, eu preciso também perdoar. E por que eu preciso perdoar? O texto diz: porque há momentos em que nós temos queixas uns contra os outros. Honestamente, quem de nós aí nunca perdeu as estribeiras? Quem de nós já não passou do ponto em algum momento da vida? Quem de nós já não se irritou e acabou falando palavras que não devia falar, com tom de voz que não devia usar, e acabou machucando e ferindo a pessoa que a gente mais amava? Talvez você diga: mas será que crente comete erro um com o outro a ponto de decepcionar uns aos outros? A Bíblia fala de Paulo e Barnabé, dois grandes líderes da igreja. Num dado momento da vida, os dois tiveram tal desavença que não caminharam juntos. Então, me permita dizer isso: crente briga também, sabia? Crente às vezes bate cabeça. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, diz que duas mulheres da igreja, duas líderes da igreja, Evódia e Síntique, não combinavam mais. Eu sei que na IPVO não tem essas coisas, mas às vezes as pessoas são crentes e batem cabeça, sabia? Às vezes entram em desacordo. Às vezes tem motivo de queixa. Porque erramos às vezes intencionalmente, às vezes erramos não intencionalmente, mas erramos. Tropeçamos em muitas coisas. Por outro lado, a Bíblia nos manda a perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E agora entra a pergunta: como é que Deus em Cristo me perdoou? Ele me perdoou completamente, cabalmente, eternamente. E a Bíblia usa figuras para retratar esse perdão divino. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus desfaz os nossos pecados como a névoa. Quem já dirigiu um carro aqui numa estrada estreita, sem acostamento, numa madrugada com muito nevoeiro, e você entrou em pânico, porque você não sabia se o seu carro estava na estrada, se estava na beira de um abismo, se vinha um caminhão e não estava vendo você e esmagaria você? É um desespero. Daqui a pouquinho, aquela névoa se desfaz. Fica tudo claro. É isso que Deus faz com os seus pecados. Deus desfaz os seus pecados como a névoa. A Bíblia diz que Deus apaga as nossas transgressões e delas não mais se lembra. Deus não faz registro mais dos seus pecados.
E quando a Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos seus pecados, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Significa que Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus não se lembra mais. A Bíblia usa a expressão de Deus lançar os nossos pecados para trás das suas costas. Como dizendo, eu sigo para frente, seus pecados ficarão lá para trás. Não vão ser mais registrados, estão cancelados, eu não vou cobrar mais de você. A Bíblia usa a figura que Deus afasta de nós as nossas transgressões, como Ele afasta o Oriente do Ocidente. Quanto mais você ir para o Ocidente, mais você se afasta do Oriente. É assim que Deus trata os seus pecados. Mas a Bíblia usa outra figura, que Deus pega os nossos pecados e lança-os nas profundezas do mar, nas camadas abissais do mar. E você sabe que há abismos no mar mais profundos do que se nós colocássemos ao inverso, seria o Monte Everest, que tem 8.800 metros de altitude. Tem buracos no mar de mais de 10.000 metros. Deus, ao lançar os nossos pecados nas profundezas do mar, Ele está dizendo o seguinte: nunca mais eles serão achados. E Corrie ten Boom, vocês conhecem a história dela. Corrie ten Boom era uma judia holandesa, que a família dela na Segunda Guerra comete um crime contra o nazismo. Qual foi o crime que a família dela cometeu? A família dela, vendo que os judeus estavam sendo capturados e levados para os campos de concentração, queimados nos fornos, resolveu abrir um espaço na casa deles para esconder judeus. Refúgio secreto. Foi chamado esse quarto onde jogavam, onde se escondiam os judeus. Esse local foi descoberto. O pai de Corrie ten Boom foi preso, a família dela foi presa, ela foi presa, a irmã dela foi presa e toda a família dela morreu. Somente ela sobreviveu. E é muito curiosa a história dela, porque quando ela estava sendo levada para o mais terrível campo de concentração nazista, na fila das mulheres, todas as mulheres tinham seu cabelo raspado, tinham que tirar toda a roupa, para ser totalmente examinada, e ela com a sua Bíblia, e ela fez uma oração: meu Deus, manda o teu anjo, porque eu não posso deixar de levar minha Bíblia. Mas lá pelas tantas ela pensou assim: mas os anjos são invisíveis, Deus, eu preciso que um anjo seja visível hoje. E ela está na fila, e os guardas examinaram a pessoa atrás dela, os guardas examinaram a pessoa na frente dela, e ela passou como um ser invisível pela investigação, e levou sua Bíblia. Por providência divina, ela sai do campo de concentração, ela escapa desse campo de concentração. A guerra terminou, e agora Corrie ten Boom se torna uma missionária, pregadora do Evangelho pela Alemanha, pela Europa. E um dia ela está pregando na Alemanha, e ela olha no auditório e vê um senhor de cabelos brancos, e ela o reconhece. Era o guarda da prisão, onde ela ficou, com maus tratos, com torturas, e o homem que afligiu a sua irmã Betsy até a morte. Aquele homem havia se convertido a Cristo também, estava no auditório ouvindo Corrie ten Boom, e Corrie ten Boom está agora na porta da igreja cumprimentando as pessoas. Quando ela vê este homem se aproximando e estendendo a mão para ela, e diz: Corrie ten Boom, eu preciso lhe pedir perdão. E ela encolheu a mão, gosto de sangue veio na boca, uma dor avassaladora em sua alma. Então o Espírito de Deus segredou o coração dela: estenda a mão, perdoe, fique livre, deixe esse homem livre. Ela estendeu a mão para ele e disse: eu sei quem é o Senhor, de fato eu sei o mal que o Senhor me fez, mas eu tomo a decisão de lhe perdoar, fique livre, porque eu estou livre.
E quando Corritembu examina o livro de Miqueias, capítulo 7, que Deus pega os nossos pecados e lança-os nas profundezas do mar, ela disse: Deus faz mais uma coisa, bota uma placa nesse local, é proibido pescar aqui. Deus perdoa completamente, plenamente, eternamente. E a Bíblia diz que eu devo perdoar, assim como Deus em Cristo me perdoou. A Bíblia é tão categórica nesse assunto, meus irmãos, que ela diz o seguinte: se você não perdoar, você não pode orar. Suas orações são interrompidas. Aliás, a Bíblia diz que se você tratar a sua mulher de maneira agressiva, não viver a vida comum no lar, suas orações são interrompidas. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar, porque antes de Deus aceitar a oferta, Ele tem que aceitar o ofertante. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não pode ser perdoado, porque Jesus nos ensinou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoa, você está pedindo juízo para a sua cabeça. A Bíblia diz que se você não perdoar, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Aliás, guardar mágoa é uma questão de falta de bom senso. Porque guardar mágoa é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro vai morrer. É autofagia. Quando você guarda mágoa de alguém, esse alguém bota um cabresto em você, controla a sua mente. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, e se deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa para fazer um lanche, essa pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a sua família, ela pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de você ter saúde espiritual, física e emocional é perdoando. Agora, o perdão, me permita dizer isso, não é fácil. Não é fácil. Ninguém perdoa, meus irmãos, porque foi bem criado, porque tem um temperamento ameno, ou porque é membro da IPVO. Perdão é uma obra da graça de Deus em nós. Eu já tive muitas dores na vida, muitas. Mas talvez até hoje a dor mais aguda que eu já senti aconteceu no primeiro ano do meu pastorado. Ano de 1982, eu estava começando o meu ministério em Bragança Paulista. Eu sou filho caçula, e meu irmão acima de mim, no dia 1º de agosto de 1982, completou 27 anos de idade, com 2 filhos pequenos. No dia seguinte, dia 2 de agosto, ele foi brutalmente assassinado, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher, gente criada conosco dentro da nossa casa. Quando eu recebi o telefonema, foi como um soco no meu estômago. Eu perdi a voz. Quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. A Bíblia me ensina a perdoar assim como Deus em Cristo me perdoou. Mas, pastor Luciano, eu só fui entender de fato o que é esse perdão no dia que eu pude entender uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus conta uma parábola que um rei acertava as contas com seus súditos e encontra um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com o que pagar, o homem pediu clemência e o rei perdoou a ele a dívida de 10.000 talentos.
Lá na frente, aquele cidadão perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários, também não tendo com o que pagar, pediu clemência, e disse: não, comigo é assim não, eu não perdoo não, pago o que você me deve, senão eu ponho você na cadeia. O rei ficou sabendo da história, mandou chamar o homem, disse: servo malvado, eu perdoei a você 10.000 talentos, agora você não perdoou o seu conservo 100 denários, então você vai ser entregue aos verdugos, aos flageladores, até que você pague o último centavo. E Jesus termina assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, e eu não entendi quase nada, eu não sei quanto vale 10.000 talentos, também não sei quanto vale 100 denários, não é a nossa moeda. De fato, Jesus não contou apenas uma parábola, ele contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350 mil quilos de ouro. Para você ter uma ideia, no período áureo de Israel, período de Salomão, todo o ouro que entrava nos cofres da nação eram 666 talentos por ano. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. De acordo com o salário da época, para um homem granjear 10.000 talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Portanto, a dívida é o quê? Impagável. Pois este é o tamanho da dívida que eu tenho com Deus, que você tem com Deus, que nós temos com Deus. Nós nunca poderíamos quitar a nossa dívida com Deus. Sabe o que Deus fez com a sua dívida? Colocou-a sobre Jesus. E lá na cruz ele pegou a escrita de dívida que era contra nós, rasgou, anulou, encravou na cruz e diz: está pago, está consumado, você não deve mais nada. Esse é o perdão que Deus deu a você, perdão livre, perdão infinito, perdão eterno, perdão completo, perdão cabal. E agora a Bíblia diz que eu devo perdoar como Deus em Cristo me perdoa. Ninguém aqui nesse auditório pode dizer: não, pastor, se eu contar a minha história, o senhor vai me dar razão. Sofri muito, fui muito injustiçado, me machucaram demais, levei muito prejuízo. A Bíblia diz que eu devo perdoar, assim como Deus em Cristo me perdoou. Por que que você deve perdoar? Por que que eu preciso perdoar? Porque nós fomos muito perdoados. Vamos ao segundo texto. Mateus 18, 21 e 22. Volta lá comigo, por favor. Agora a pergunta não é mais por que perdoar. A pergunta agora é: até quanto perdoar? Versículo 21, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Preste atenção, não é o perverso, não é o ímpio, não é o meu inimigo não, é o meu irmão. O que Jesus está admitindo? Que irmão erra com outro irmão. Então não fica escandalizado, não deveria, mas erra. Ou você nunca errou com seu irmão? Erramos dentro de casa, erramos fora de casa, erramos na igreja. E a pergunta do Pedro é essa: até quanto, Senhor? E ele, muito generosamente, quase querendo receber um aplauso e um elogio de Jesus, até 7 vezes. 7 é um número emblemático na Bíblia, é um número perfeito. Os rabinos da época diziam que se perdoava, devia se perdoar até 3 vezes, mas 7, Pedro estava querendo arrancar um aplauso de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um cara batuta, você é crentão mesmo. Para Pedro é como se fosse uma cota. Senhor, até onde vai essa cota de perdão? Até 7 vezes, Senhor. E Jesus desconcerta o Pedro e responde para ele: não até 7 vezes, Pedro, até 70 vezes 7. Acho que Pedro não tinha feito o Kumon, então não tinha uma resposta rápida para dar. Ele não tinha feito esse cálculo na cabeça dele rapidamente. É claro que Jesus não está falando de 490 vezes. O que Jesus quis dizer para Pedro é que o perdão é ilimitado.
Se eu preciso perdoar como Deus em Cristo me perdoou, me permita fazer a perguntinha aqui para vocês. Quantas vezes você já pecou contra Deus? Será que já chegou a 490 vezes? Quando você erra, quando você peca, se você é uma pessoa convertida, você chega para Deus: Senhor, eu errei, o Senhor me perdoe. Aí no outro dia você diz: Senhor, o Senhor me perdoe, eu errei, tá, Senhor? Aí no dia seguinte falou: Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim, eu pequei. Aí no outro dia você: Senhor, ó, estou aqui de novo, tá? Batendo a porta da tua misericórdia, eu falhei outra vez. E o que você espera de Deus? Que Deus perdoe você. 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 Até quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Ilimitadamente. Não é cota. Não é cota. Se fosse cota, eu já tinha extrapolado essa cota há muito tempo. Só que a pergunta de Pedro não tem a ver com quanto Deus já perdoou você, porque isso é infinito. A questão é: e agora? Como é que eu vou aplicar isso na minha relação com o meu irmão? Não é com o inimigo, não, é com o meu irmão, com gente da mesma família. Agora pense comigo o seguinte: se Deus chegasse para você e para mim assim, falou: olha, fulano, Hernandes, vamos fazer o seguinte, até hoje eu te perdoei, agora não erra de novo não, porque eu risco você da minha caderneta. Não falha de novo não, porque você, vou virar as costas para você, nunca mais. Se Deus fizesse isso com você e comigo, o que seria de nós? Estaríamos arruinados, perdidos, condenados. Não há homem que não peque. Quem falar que não tem pecado, a Bíblia diz, é mentiroso. Isso significa, irmãos, que enquanto Jesus não nos levar para o céu, nós vamos fazer o quê? Infelizmente, errar uns com os outros, frustrar uns aos outros, decepcionar uns aos outros, machucar uns aos outros. Não temos licença para pecar, não temos permissão para fazê-lo, mas nós ainda não fomos glorificados. Até quanto vão perdoar, Senhor? Até 70 vezes 7. Continua perdoando. Continua perdoando. Continua perdoando. Agora, me permita dizer isso, porque é um outro ponto muito importante. Há muitos crentes, meus irmãos, que enfrentam um outro problema nesta área, que é perdoar a si mesmo. Pastor Luciano, no gabinete pastoral, e eu, na minha caminhada também, já temos visto tanta gente assim. A gente cometeu um erro lá atrás, que nunca conseguiu superar. Ou gente que sofreu um abuso na infância, nunca conseguiu se recuperar. Gente que foi machucado por palavras, por atitudes, às vezes de pai, de mãe, de parente, de marido, de mulher, de alguém próximo, e não consegue se perdoar. Ou gente que cometeu um deslize, um erro moral, e que não consegue mais se recuperar, sair dessas teias da culpa, do chicote da acusação. Gente que vive numa verdadeira masmorra espiritual, prisioneiro, com algemas invisíveis, num pelourinho, açoitado diuturnamente pelo chicote da culpa, atormentado de dia e de noite. Certa feita eu fui convidado para fazer uma visita a uma senhora. Essa senhora tinha 80 anos, e o filho mais velho disse para mim assim: pastora, minha mãe
sempre foi uma mulher triste, sempre. Cronicamente triste. Levamos para todo tipo de médico, psicólogo, psiquiatra, fez todo tipo de exame possível e inimaginável. Nunca ninguém detectou a razão da tristeza dela. O senhor podia ir lá orar por ela? Eu falei, eu vou. Quando eu chego naquela casa, aquela senhora estava sentada num sofá, com um olhar distante, com um semblante abatido, e eu começo a conversar com ela. Ela disse para a família, eu preciso ficar sozinho com o pastor. E quando eu fico sozinho com ela, ela me olha nos olhos e me diz assim, pastor, eu sofro há 60 anos. E eu perguntei, mas por quê? Ela me respondeu, eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Fui casada há muitos anos com ele. Sou viúva há vários anos. Mas aquele pecado está tão vivo na minha memória, como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz. Eu vivo debaixo do carrasco da culpa todo dia. Eu chorei com aquela mulher. Falei para ela da graça de Deus. Contei para ela do sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. E aquela mulher com 80 anos se rendeu a Cristo. Tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la, de acompanhá-la mais 10 anos. Uma mulher que tinha um sorriso nos lábios agora, mas que nunca tinha perdoado a si mesma, nem recebido o perdão de Deus. Estou pregando em São Paulo, pouco tempo, e uma mulher veio para mim e me mostrou a palma da mão rasgada. E ela disse, o senhor está vendo essa mão rasgada? Eu falei, estou vendo a cicatriz aí. Ela me disse, eu fui esfaqueada pela minha mãe, quando eu tinha 10 anos. Ela me disse, eu odiei minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe, e não a perdoei. E hoje eu sou atormentada pela culpa, porque eu não perdoei minha mãe. Tem muita gente hoje, irmãos, vivendo uma vida miserável, porque nunca tomou posse do perdão de Deus. Helenivação, talvez a maior expressão de capelania hospitalar no Brasil. Num dos seus livros conta a história de Doralice. Doralice era uma moça, que em virtude dos dramas da vida, das angústias da alma, toma a decisão de tirar a vida. E ela tomou solda cáustica, destruiu todos os seus órgãos. E um dos mais afamados cirurgiões de São Paulo dedica-se a cuidar da Doralice e fez várias cirurgias corretivas no seu organismo. Depois de meses e meses e meses de tratamento intensivo, com muitas cirurgias, consegue recuperar a saúde da Doralice e com muita alegria deu alta para a Doralice. Ela voltou para sua casa, para recomeçar a sua vida. Esse médico afamado, convidado para uma grande conferência de cirurgia na Europa, arrumava as malas para ser um dos preletores, onde daria testemunho do sucesso do tratamento de Doralice. Quando ele está terminando de arrumar as malas, o telefone toca, ele atende, é da casa de Doralice, e a informação era essa: Doralice acabou de cometer suicídio. Ele cancela a viagem, rapidamente vai para o local onde a família estava, com o corpo gelado da Doralice, estendido ainda na cama. E ele chora sobre o cadáver da Doralice e disse: Doralice, me perdoe, me perdoe. Eu curei as feridas do seu corpo, mas eu não lancetei os abscessos da sua alma. Talvez hoje você vai precisar cuidar de você mesmo, perdoar a você mesmo, tomar posse do perdão de Deus. Tem muita gente hoje ceifando a própria vida, porque não consegue lidar com a dor da culpa, porque nunca entendeu o perdão de Deus, e nunca recebeu o perdão de Deus, e nunca perdoou a si mesmo. Até quantas vezes, Senhor? Até 70 vezes 7. É infinito.
Não tem limite. Bom, vamos ao último texto. Lucas 17. Em Lucas 17, meus amados, a pergunta não é mais por que perdoar. A pergunta não é até quanto perdoar. Lucas 17, a pergunta é como perdoar. E o verso 3 começa com uma palavra muito sugestiva. Jesus começa assim: acautelai-vos. Por que Jesus fala disso aqui, quando vai tratar de perdão? Porque a primeira coisa que nós temos que compreender é que se eu estou falando de perdão, eu estou falando que duas pessoas ou mais estão o quê? Machucadas, feridas, magoadas. Eu preciso de cautela, sabe para quê? Para não pegar uma marreta de 5 quilos para pregar uma taxinha. Para não usar uma força desmesurada para resolver um problema. Gálatas capítulo 6 diz assim: se o teu irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E a palavra corrigir aí, na língua original, é uma palavra da medicina ortopédica, de alguém que quebrou um osso, precisa ser colocado no lugar, tem que ter o quê? Cuidado, sensibilidade, está machucado, está doído, cautela. Me permita 2 exemplos. Vocês se lembram de João 8, quando aqueles escribas e fariseus pegaram aquela mulher apanhada em flagrante adultério e jogaram a mulher aos pés de Jesus com o dedo em riste, dizendo: a lei ordena que tais pessoas sejam apedrejadas, e tu o que dizes? Aquelas pessoas não estavam preocupadas com Jesus, elas não estavam preocupadas com a lei, elas não estavam preocupadas com a mulher. Aquelas pessoas queriam usar aquela situação para acusar Jesus e levá-lo à morte. E a Bíblia diz que Jesus não respondeu nada para eles. Ao contrário, agachou-se e com o dedo começou a escrever no chão, com a poeira do deserto que caía. E eles insistiram com a pergunta: e aí, não vai responder? A lei manda apedrejar, tu o que dizes? E Jesus então diz assim: se alguém tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E é curioso que a palavra escrever no chão não é grafê, é epigrafê no grego, trazendo a ideia de que Jesus estava não só escrevendo algo, mas talvez escrevendo em letras garrafais os pecados dos acusadores. E eles foram se retirando, um por um, a partir do mais velho. Então Jesus se volta para a mulher e pergunta assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Jesus tratou do problema, mas Jesus tratou da pessoa que cometeu o problema. Jesus cuidou da pessoa machucada, pecadora, para restaurá-la. Cautela, tato, bondade, misericórdia. Vamos ao segundo exemplo. Pedro negou Jesus covardemente. Covardemente. Aí Jesus manda um recado através do anjo para as mulheres: olha, ide dizei aos seus discípulos e a Pedro. A menção de Pedro, só o fato de Jesus mencionar Pedro, já é uma tonelada de graça. É um cuidado especial. Alguém que se sentia desqualificado, alguém que dizia: não, para mim não tem mais chance, para mim não tem mais vez, eu estou perdido, agora eu não consigo mais retornar. E talvez Pedro esperasse de Jesus uma baita de uma reprimenda: você é um covarde, Pedro, você faz promessa e não cumpre, Pedro, você é um fracasso, Pedro. Não, Pedro, tu me amas, tu me amas, Pedro. Tato, jeito, graça, misericórdia no
trato do perdão. Acautelai-vos. Porque às vezes, irmãos, até no ato de pedir perdão, a gente pode demonstrar arrogância. Ou até no ato de perdoar, a gente pode demonstrar arrogância. O cara chega para o outro e fala: eu sou um homem cheio do Espírito Santo, um homem muito espiritual, e por esta razão, porque sou muito generoso, resolvi perdoar você que é um crápula. Pronto. Eu não resolvi o problema. Eu fiz um outro, piorou a situação. Cautelai-vos. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Primeiro, ele está querendo nos ensinar aqui que o tempo, no que tange a perdão, não é o Senhor da razão. Conhece essa frase brasileira? O tempo é o Senhor da razão. Tem gente que não, fulano de tal errou comigo, eu estou machucado, estou ferido, estou magoado, estou cuspindo marimbondo, mas o tempo vai acalmar. A poeira do tempo vai cobrir isso. Vou botar no congelador, vou botar debaixo do tapete, daqui a pouco melhora. A Bíblia não ensina isso não. Tempo não cura ferida, tempo gangrena a ferida. Deixa eu dar 2 exemplos. Vocês se lembram quando Jacó saiu de casa? Depois de enganar o pai, traiu o irmão. Às vezes a gente pensa que o Pedrão lá, que Jacó, eu falei Pedro? Falei? Jacó. Que o Jacó era um adolescente. Sabe quantos anos tinha Jacó quando ele saiu de casa? Brigado com o pai? Ou melhor, brigado com o irmão depois de enganar o pai? Ele tinha 77 anos. Isso mesmo, 77 anos. Dá para saber isso? Sua idade. Ele tinha 77 anos. É fácil você fazer as contas para saber que ele tinha 77. Ele passou 14 anos trabalhando na casa de Labão para ter o privilégio de casar com as 2 meninas. Aliás, casar com a Raquel, porque a outra veio no pacote por engano. Depois de 14 anos nasceu José. Então ele tinha 91 anos. Ele ficou lá mais 6 anos, 20 anos. Então José tinha 6 anos. Ele tinha 97. O José foi vendido para o Egito com 17 anos. Então o Jacó tem 108 anos, quando o José foi vendido. O José ficou lá 22 anos, até levar a família dele para lá. A Bíblia diz que quando ele vai para lá, o Jacó tem quantos anos? 130 anos. Ele ficou 17 anos lá, morreu com 147 anos. Pois bem, o Jacó saiu de casa com 77, não era um menino. Ele ficou lá quantos anos? 20 anos. Quando ele retorna, o problema dele com o irmão dele estava vivo na memória dele, estava desesperado. 20 anos não foi suficiente para apagar da memória dele o problema. Deixa eu dar o segundo exemplo. Os irmãos de José venderam José, mentiram para o pai, enganaram o pai Jacó, 22 anos. Aí eles vão para o Egito, e José testemunha a crise de consciência deles, 22 anos depois. A Bíblia está dizendo: se o teu irmão pecar contra ti, não bota debaixo do tapete não. Se o teu irmão pecar contra ti, não deixa o tempo rolar sobre isso não. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Agora, preste atenção em outra coisa. Às vezes o que acontece? Meu irmão pecou contra mim, eu vou para o fulano: rapaz, você precisa saber o que o fulano fez comigo, ele me arrebentou. Aí eu espalho para todo mundo que o fulano pecou contra mim. Não, pior, hoje nós usamos as redes sociais. Irmãos, eu sou amante das redes sociais, eu uso as redes sociais, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para você levar a esperança do Evangelho, mas é uma abominação você ter um problema com uma pessoa e você espalhar para o mundo inteiro que você tem um problema com aquela pessoa, quando às vezes você nem foi com aquela pessoa para resolver o problema com ela. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende, vai a ele, resolve o problema com ele, não espalha para todo mundo. Agora o que está escrito? Se ele se arrepender, perdoe. Então vamos prestar atenção em outra coisa importante. O amor de Deus é incondicional. O que significa isso?
significa que não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais, não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Deus ama você com amor eterno. Agora, o perdão de Deus não é incondicional. Perdão não. A quem Deus perdoa? A quem se arrepende. Em não havendo arrependimento, não há o quê? Perdão. Deus não perdoa quem não se arrepende. O amor dele é incondicional, mas o perdão não. O perdão requer o quê? Arrependimento. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Agora, vamos ao verso 4, irmãos, que o verso 4 é uma situação que Jesus cria sem muita concretude na nossa realidade. Eu nunca vi nos meus 43 anos de pastorado, não sei se o pastor Luciano já viu algum caso parecido, eu nunca vi. O que está escrito no versículo 4? Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Conhece algum caso assim? Num dia só, 6 da manhã o cara chuta a sua canela direita. Aí vem, desculpa, eu estava meio irritado, você me perdoe, tá? 9 horas da manhã e vem e chuta a canela direita, a esquerda. Aí chega logo depois, rapaz, eu estava nervoso, você me perdoe. Aí meio-dia volta outra vez e fala mal de você. Ah, cara, me desculpa, tá? 2 horas da tarde ele vem de novo e dá uma bofetada na sua cara. Ah, desculpa, tá, cara? 6 da tarde ele volta outra vez e abusa de você. Aí 7:30 da noite ele chega e abusa outra vez. Se fosse hoje, o que você diria para um cidadão desse? Ô cara, você está brincando com a minha cara, né? Você está pensando que eu sou o quê? Sou um capacho, cara? Você não aguenta isso, aguenta? 7 vezes no mesmo dia. Por que Jesus usou essa possibilidade tão exagerada? Para dizer o seguinte: você e eu nunca podemos negar, reter perdão para alguém que chega a você e diz, eu estou arrependido, me perdoe. Deixa eu copiar meu colega lá de São Paulo, Orival. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Terminando. A reação dos discípulos é incrível no versículo 5. Quando Jesus botou a régua lá em cima, os apóstolos responderam assim, senhor, ó, o negócio é o seguinte, ó, o senhor botou a régua muito em cima. Isso não dá para nós não. O senhor está fazendo algumas exigências aí que não dá para nós não. Então faz o seguinte, o senhor aumenta a nossa fé. Porque com a nossa capacidade, do jeito que nós somos, nós não vamos conseguir fazer isso não. Irmãos, perdão é uma obra da graça de Deus em nós. Não é um sentimento, não é uma emoção, é uma decisão. Você resolve perdoar. Você faz isso pela fé. A minha oração nesta noite, por isso que disse que é uma mensagem muito devocional, é que você faça uma análise no seu coração. E se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não é que você tem contra ela, não sei, você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você pode ser o inocente na história. Toma iniciativa, vai lá, marca um café. Se você não quiser ir na sua casa, marca na padaria, vai lá, conversa, acerta os ponteiros. Arranque essa raiz de amargura do seu coração. Fique livre. Deixa outra pessoa livre. Não use subterfúgios. Porque às vezes no ato de pedir perdão a gente usa subterfúgios. Eu errei, mas você errou mais do que eu. Isso não é pedir perdão. Eu posso ter feito isso e isso, mas pelo menos não sou igual a você que fez aquilo e aquilo outro. Também não resolve assim. Não é assim que a gente faz. Tome a decisão de perdoar completamente,
como Deus em Cristo perdoou você. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.